Meu nome é Patrícia, falo de Porto Alegre. Se eu soubesse o que aquela viagem em família causaria na minha vida, talvez tivesse inventado qualquer desculpa para não ir. Mas na época, tudo parecia normal. Eu era casada com o Gustavo há 7 anos. Nosso casamento, estável, confortável, daqueles que você olha de fora e pensa, eles estão bem. Só que por dentro era tudo morno. Rotina, falta de novidade, aquela coisa de sempre. Gustavo é engenheiro civil, vive atolado em planilhas e projetos. Eu sou assistente administrativa, trabalho em um escritório que parece um cubículo sem janelas. Nossa vida era isso: trabalho, casa, contas para pagar e um silêncio entre nós que só aumentava. Até que surgiu a ideia de passar um final de semana na casa de praia dos pais dele, em Garopaba. O convite parecia inofensivo: sol, mar e família reunida. O que eu não esperava era que o irmão dele, Daniel, também estivesse lá. Daniel era o oposto do Gustavo. Enquanto meu marido era sério, metódico e quase sempre de cara fechada, Daniel era descolado, sorridente, com aquele ar de quem não se preocupa com nada. Ele morava em São Paulo e por isso nos víamos raramente. Só que dessa vez, algo estava diferente. Talvez fosse o clima de verão, o biquíni novo, ou o fato de que pela primeira vez em anos, alguém me olhou de um jeito que eu não via há muito tempo. Na primeira noite, estávamos todos na varanda bebendo e conversando. Daniel sentou do meu lado jogando piadas que faziam todo mundo rir. Eu também ri, claro, mas o que me deixou desconcertada foi o jeito como ele olhava para mim quando as luzes da varanda não deixavam todo mundo ver direito. Um olhar direto, quase desafiador. E eu, ao invés de desviar, sustentei o olhar por segundos a mais do que deveria. Quando Gustavo foi dormir cedo, cansado da viagem, Daniel ficou. Ficamos os dois ali, com uma garrafa de vinho quase no fim e o som das ondas ao fundo. Foi quando ele soltou, do nada: "Você mudou, tá mais bonita do que da última vez que te vi." Eu ri, meio sem graça, tentando disfarçar o impacto daquilo. Mas meu coração acelerou. Era só um elogio bobo, eu pensei. Só que não era. Não pelo tom da voz dele, nem pelo jeito que ele me olhava. Naquela noite, quando me deitei ao lado do Gustavo, o sono demorou a vir. E não era o colchão desconfortável da casa de praia. Era Daniel. E o jeito que ele me fez sentir viva de novo, mesmo que por alguns minutos no dia seguinte, acordei antes do Gustavo. O sol já invadia o quarto, mas eu mal tinha dormido. Levantei, coloquei um short jeans e uma blusa leve e fui até a cozinha. O cheiro de café fresco preencheu o ambiente, e lá estava ele, Daniel, de bermuda e camiseta regata, encostado na pia, mexendo no celular. Quando me viu, deu aquele sorriso fácil que parecia natural para ele, mas que me deixou desconcertada. "Bom dia, dormiu bem?" Mais ou menos. O colchão não ajudou muito. Mentira. O problema não era o colchão, e sim o fato de que eu passei a noite inteira revivendo aquele olhar da noite anterior. Ele pegou uma caneca, serviu o café e me entregou. Nossos dedos se tocaram por um segundo que durou mais do que deveria. O toque foi rápido, mas suficiente para um arrepio subir pelo meu braço. Fingi que não senti nada, mas ele percebeu. O olhar dele deixou isso bem claro. Passamos o dia na praia com o restante da família. Gustavo, como sempre, focado em qualquer coisa que não fosse em mim, lendo um livro, mexendo no celular, falando sobre trabalho com o pai. Já Daniel, ele parecia estar em todo lugar que eu estava. Um olhar aqui, um sorriso de canto de boca ali, pequenos gestos que só nós dois percebíamos. À tarde, enquanto Gustavo cochilava na rede, fui até a varanda buscar um copo d'água. Daniel apareceu logo atrás de mim, como se estivesse me seguindo. "Você sempre foi assim?" Ele soltou, do nada. "Assim como, fazendo alguém pensar em você o dia inteiro sem nem tentar." Fiquei sem resposta, o coração disparado, as mãos tremendo levemente. Eu ri, tentando quebrar o clima, mas por dentro era um caos. "Você tá viajando, Daniel?" "Será? Porque eu tenho quase certeza que você percebe o que tá rolando." Fiquei em silêncio. Era verdade. Eu percebia e o pior, eu gostava.
Naquela noite, deitei ao lado do meu marido, mas o cheiro do Daniel ainda estava no ar, preso na minha memória. Eu sabia que estava à beira de algo que não tinha mais volta, e no fundo, uma parte de mim queria atravessar essa linha. O dia seguinte começou igual aos outros. Café da manhã em família, conversas sobre banalidades e aquele clima de rotina forçada, mas dentro de mim, nada estava igual. Eu mal conseguia olhar para o Gustavo sem sentir uma pontada de culpa misturada com uma excitação difícil de explicar. O pior de tudo, Daniel parecia saber disso. Depois do almoço, Gustavo e o pai decidiram sair para comprar algumas coisas na cidade. Era o momento perfeito para um descanso, mas a última coisa que eu queria era ficar sozinha. Ou talvez fosse exatamente isso que eu queria. Daniel ficou na casa com a desculpa de que queria relaxar um pouco. Eu, fingindo indiferença, fui para o quarto, mas o calor estava insuportável. Decidi tomar um banho frio e tentar acalmar a mente. Quando saí do banheiro, ainda com a toalha enrolada no corpo, dei de cara com ele no corredor. O susto foi imediato, mas o olhar dele foi o que me paralisou. Ele não olhou para o meu rosto de imediato, mas quando olhou, tinha um sorriso de canto que me desmontou. Desculpa, acho que peguei o caminho errado, ele disse com aquele tom provocador. Eu ri sem saber o que fazer, mas em vez de sair dali, ele deu um passo para frente. Ficamos a menos de 1 metro de distância. O ar parecia mais denso, carregado de algo que eu não conseguia mais fingir que não existia. Você sabe que não é só isso, né? Ele continuou. Daniel, para com isso, não faz sentido. Faz sim, e você sente isso tanto quanto eu. Ele deu mais um passo, agora perto o suficiente para eu sentir o cheiro do perfume misturado com o calor da pele. Eu podia ter saído, podia ter dito que aquilo era errado, mas não fiz nada disso. Em vez disso, o silêncio foi quebrado da pior forma possível. Eu não recuei. Daniel levantou a mão devagar e tocou levemente o meu rosto, passando o dedo pela linha do queixo até o canto da boca. Meu coração parecia um tambor desgovernado. Eu fechei os olhos por 1 segundo. Só 1 segundo, mas foi o bastante. Quando abri de novo, ele me beijou. Um beijo firme, intenso, cheio de tudo o que estava preso desde o primeiro olhar. Quando ele se afastou, eu estava sem fôlego. O olhar dele era um misto de desafio e desejo. Isso não deveria ter acontecido. Eu sussurrei, tentando convencer a mim mesma. Mas aconteceu, e vai acontecer de novo. Ele se afastou, deixando um vazio no ar. Fiquei ali, parada, com o gosto do beijo ainda nos lábios e a certeza de que aquele era só o começo do que estava por vir. Depois daquele beijo, nada mais parecia normal. Eu tentei agir como se fosse só um deslize, uma faísca que se apagaria rápido, mas estava enganada. O problema das faíscas é que, se você não cuida, elas viram incêndio, e o fogo já estava começando. Naquela noite, Gustavo dormiu rápido, como sempre. Eu, por outro lado, virei de um lado para o outro na cama, o coração ainda acelerado, lembrando do toque, do beijo, do jeito como Daniel me olhou. O pior é que eu sabia que ele estava no quarto ao lado, tão perto que parecia impossível não pensar nele. No dia seguinte, tentei me distrair. Ajudei na cozinha, limpei o que nem precisava ser limpo, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Só que Daniel estava por perto o tempo todo, como se o universo estivesse conspirando contra mim. Ele passava perto, jogava um comentário bobo, um sorriso discreto, pequenos detalhes que me deixavam cada vez mais vulnerável. No final da tarde, enquanto todos estavam distraídos organizando as coisas para o churrasco, fui até o quintal para pegar algumas cadeiras. O espaço estava vazio, exceto por Daniel, que já estava lá, fingindo que também ajudava. Nossos olhares se cruzaram e foi como se o ar ficasse mais denso, carregado de algo que ninguém além de nós dois podia sentir. Você está fugindo de mim, ele disse com aquele sorriso provocador. Não é de você, é disso tudo, é errado. Errado é viver ignorando o que a gente sente. Ele se aproximou devagar, o olhar fixo nos meus olhos. Eu podia ter recuado, tinha todas as chances do mundo, mas não consegui. O corpo queria o que a mente tentava negar.
Daniel parou tão perto que eu podia sentir a respiração dele, o calor da pele, o cheiro do perfume. Meu coração parecia querer pular para fora do peito. Me diz para parar, ele sussurrou. Eu fiquei em silêncio. Ele se aproximou mais, e dessa vez eu não resisti. O beijo foi ainda mais intenso do que o primeiro, cheio de urgência, como se o mundo fosse acabar ali mesmo. As mãos dele deslizaram pela minha cintura, e o meu corpo respondeu antes que eu pudesse pensar. Era como se tudo o que estava preso dentro de mim explodisse de uma vez. O som de vozes vindo da sala nos fez recuar. Ele deu um passo para trás, ofegante, com o olhar cheio de desejo e um sorriso no canto da boca. Isso tá longe de acabar, ele disse antes de sair, me deixando ali, tentando recuperar o fôlego e entender o que diabos eu estava fazendo. Mas no fundo, eu já sabia. Era tarde demais para voltar atrás. Naquela noite, a culpa deveria ter me consumido. Mas não foi o que aconteceu. Deitei ao lado do Gustavo, escutando sua respiração tranquila enquanto minha mente rodava em um loop infinito. O beijo, o toque, o olhar do Daniel. O corpo ainda queimava, como se aquele momento não tivesse terminado. E talvez fosse isso mesmo. Não tinha terminado. O dia seguinte trouxe um calor sufocante, mas o clima real estava dentro da casa. Cada vez que cruzava com Daniel, era impossível não sentir aquele choque elétrico no ar, e ele parecia se divertir com isso. Lançava olhares rápidos, comentários que pareciam inocentes para quem não sabia do que estávamos escondendo, mas para mim eram tiros certeiros. No final da tarde, Gustavo decidiu ir pescar com o pai. Era o tipo de programa que ele adorava e eu detestava. O convite veio por educação, mas eu recusei sem pensar duas vezes, dizendo que estava cansada. Fiquei sozinha na casa, ou melhor, quase sozinha. Daniel também não foi. O silêncio era ensurdecedor. Fingi estar ocupada na cozinha, lavando uma louça que nem precisava, quando ouvi passos atrás de mim. O coração disparou antes mesmo de me virar. E lá estava ele, encostado na porta, com aquele olhar que dizia tudo sem precisar de uma palavra. Eles foram pescar, só nós dois agora, ele falou, a voz baixa carregada de intenção. Daniel, para com isso, já foi longe demais. Foi longe demais ou você tá com medo do que sente? Larguei o pano que estava usando, o peito subindo e descendo rápido demais. Ele se aproximou devagar, como se estivesse testando meus limites, até ficar tão perto que eu sentia o calor do corpo dele. Me diz que não quer, ele provocou, o olhar cravado no meu. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque eu queria, e ele sabia disso. Em um movimento rápido, ele me puxou pela cintura, me prendendo entre ele e a pia. O beijo veio como um furacão, sem espaço para dúvidas. As mãos dele desceram para minha cintura, segurando firme, enquanto eu me agarrava ao seu pescoço, esquecendo de tudo, do certo, do errado, do mundo. O barulho de um carro se aproximando nos fez recuar, ofegantes, os rostos ainda colados. Isso não vai parar aqui, ele sussurrou, antes de se afastar e sair da cozinha, me deixando ali, com o coração acelerado. Tentei ficar ali recuperando seu fôlego e colocar os pensamentos em ordem. Mas não havia ordem possível. O gosto do beijo dele ainda estava nos meus lábios, e o cheiro do seu perfume, grudado na minha pele. Gustavo entrou pouco depois, com o semblante cansado. Fingi que estava mexendo em alguma coisa no armário, como se a culpa não estivesse estampada na minha cara. Ele nem desconfiou. Pelo menos, foi o que pensei. No final da tarde, Gustavo sugeriu uma caminhada rápida na praia para pegar um ar. Eu aceitei, tentando aliviar a tensão, mas o destino parecia decidido a me complicar. Daniel se ofereceu para ir também. O clima ficou estranho logo de cara, mas ninguém falou nada. Andávamos em silêncio, o som das ondas preenchendo-se o vazio das palavras não ditas. Em um momento, Gustavo se distraiu olhando o celular, alguns passos à frente. Eu e Daniel ficamos para trás, a distância segura que não significava nada depois de tudo o que já tinha acontecido. Ele se aproximou um pouco mais, o suficiente para o braço dele roçar no meu.
Foi um toque rápido, mas que fez um arrepio subir pela minha na espinha. Ele inclinou levemente o rosto e murmurou: "Fingir tá ficando mais difícil, né?" Antes que eu pudesse responder, Gustavo virou de repente, pegando a gente num momento que, para qualquer olhar atento, parecia mais do que apenas uma simples caminhada. O olhar dele foi direto para a distância mínima entre nós. O jeito como eu o encarava, o corpo tenso demais para ser casual. "O que tá rolando aqui?" Ele perguntou com uma expressão que misturava confusão e desconfiança. "Nada, a gente só tava conversando." Respondi rápido, mas a voz saiu trêmula. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois deu meia volta e começou a andar de volta para casa, o passo mais apressado do que antes. Eu e Daniel seguimos atrás, sem trocar uma palavra, mas o clima entre nós estava mais pesado do que nunca. Assim que entramos em casa, o silêncio virou um peso insuportável. Gustavo jogou as chaves com força sobre a mesa e me lançou um olhar que eu conhecia bem. Não era o de desconfiança, era o de raiva contida, prestes a explodir. Ele não era de fazer cena, mas dava para sentir que algo dentro dele estava fervendo. "Vem aqui", ele disse com a voz baixa, puxando meu braço e me levando para o quarto. A porta se fechou com um estrondo e ele me encarou, o olhar duro, maxilar travado. "O que está acontecendo entre você e o Daniel?" Tentei desviar o olhar, mas ele me segurou pelos ombros, forte, me obrigando a encarar aqueles olhos cheios de fúria. O coração batia tão rápido que parecia que ele podia ouvir. Eu precisava de uma saída, rápida. "Ele tentou alguma coisa", soltei, a voz falhando de propósito, como se eu estivesse engasgada com a própria vergonha. "O quê?" A expressão dele mudou de imediato, da raiva para o choque, depois para um ódio puro. Eu não queria te contar para não causar problemas, mas ele passou dos limites hoje. Eu me afastei, Gustavo, mas juro." O rosto dele ficou vermelho. As mãos que estavam nos meus ombros se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ele começou a andar de um lado para o outro, como se não soubesse o que fazer com tanta raiva. "Esse desgraçado! Eu vou acabar com ele!" gritou, já indo em direção à porta. Corri até ele e segurei seu braço desesperada. Eu tinha conseguido virar o jogo, mas se ele fosse atrás do Daniel, tudo desmoronaria. "Não! Isso é exatamente o que ele quer, Gustavo. Você vai fazer um escândalo e ele vai sair de vítima. Vamos embora, agora, longe disso." Ele estava fora de si, respirando pesado, mas parou, o olhar ainda fervendo de ódio. "Você tem certeza? Ele não vai sair impune disso." Ele rosnou como se estivesse se segurando para não explodir de novo. "Eu só quero a gente longe disso. Vamos para casa. Acaba com isso agora." Demorou alguns segundos para ele ceder, mas finalmente o teatro deu certo. Saímos da casa sem fazer barulho, sem que ninguém da família nos visse. No carro, o silêncio era cortante até ele pegar o celular e ligar para os pais. "A gente teve um problema no trabalho. Vamos precisar voltar mais cedo", disse com a voz fria, sem dar espaço para perguntas. No caminho, ele dirigia com o olhar fixo na estrada, até que pegou o celular de novo. Parou por o carro no acostamento, digitou algo com força, os dedos tremendo de raiva. Enviei uma olhada discreta quando ele terminou. Era uma mensagem para o Daniel. "Você é um lixo. Se eu te ver de novo, vou quebrar sua cara, seu merda. Nunca mais chega perto da gente." Guardei o celular e ficamos em silêncio pelo resto da viagem. O ar dentro do carro parecia mais pesado que o calor lá fora, e assim seguiu a minha vida. Consegui manter meu casamento intacto, mas ao custo de uma relação destruída entre dois irmãos. No final das contas, eu perdi o controle do jogo, mas pelo menos não perdi meu marido.